queridos, tudo bem? Mais ou menos, né? Também tô morrendo de saudade de vocês, tá? Então, primeiramente, né, vamos explicar o porquê do boné. Acho que não seria uma situação muito legal, né? Mas houve um acidente domiciliar, né? Meu irmão foi cortar meu cabelo e acabou fazendo uma besteira aí. Mas acontece, tá? Tô gravando com o boné da iPhone, beleza? Eu não sou de ficar usando boné, mas a gente usava lá no quartel durante a rotina da semana. Então achei esse boné aqui, tô utilizando, mas o cabelo cresce rápido, né? Daqui a pouco aí já tá grande novamente. Então beleza, galera, sem mais delongas, espero, né, mais uma vez que vocês estejam bem. A gente vai começar a gravar as videoaulas, tranquilo? Vamos na sequência agora. Não sabemos se essa pandemia aí, né, vai perdurar por muito tempo. Com isso a gente tem que estar sempre preparado, né? Não pode relaxar e ficar para trás, tranquilo? Vamos pegar hoje a eletrostática, beleza? O primeiro tópico aí da física 3. Vamos fazer vamos mesclar, né? Vamos pegar um pouquinho de física 1, física 2, física 3 e no final a gente consegue fechar o conteúdo, tranquilo? E é só sucesso. Quando a gente acabar a teoria de cada assunto, de cada tópico, eu vou gravar separadamente exercícios, tá legal? A respeito da disciplina, tranquilo? Por que eu vou gravar separadamente? Porque eu gosto, né? Eu acho muito importante nós estarmos revisando, tranquilo? A teoria nas resoluções. Se formos gravar uma bateria de exercícios num vídeo só, pode ser que o vídeo fique muito grande, né? Ou que a gente não consiga revisar tanto assim como a gente conseguiria, e a gente consegue, resolvendo questão por questão, tranquilo? Onde vocês vão encontrar essas resoluções das questões e até mesmo esta teoria aqui? No canal do Super Concurso, tá? Canal Super Concurso Oficial. Vocês vão encontrar a teoria, beleza? E também as resoluções dos exercícios. E para quem? Quer dizer, eu tô falando que vai ser no YouTube, mas aí vai depender da direção também, né? Se vai ser só pra galera do Telegram, ou se vai ser no YouTube, ou se vai ser no grupo do WhatsApp, aí é com a direção, tá? Eu vou gravar a aula aqui, estamos gravando hoje eletrostática, tranquilo? E pra gente começar, antes de entrarmos no assunto propriamente dito, o que a gente vai fazer? Vamos definir, né? Vamos saber o que nós estamos estudando. Galera, a eletrostática, ela estuda... Vamos lá. Quando a gente fala de estática, o que vem à mente de vocês? Vem o quê? Repouso, né? Vem algo parado, um corpo parado, ou seja, não estando em movimento. Beleza, sim, um conceito literal de estática é isso. Só que na eletrostática, especialmente, que nós estudamos as cargas elétricas, né? Na verdade, os portadores de cargas elétricas, nós estudamos. As cargas elétricas que se encontram nesses portadores não estão em repouso, tá, galera? Elas estão se movimentando. Só que esse movimento é caótico, esse movimento é bagunçado, desordenado. Nós vamos ver mais à frente, lá em eletrodinâmica, que quando a gente aplica uma diferença de potencial nos terminais de um condutor elétrico, e relaxe, nós vamos saber daqui a pouco o que é um condutor elétrico, tá? Quando a gente aplica nos terminais desse condutor uma diferença de potencial, esse movimento das cargas elétricas, né, vão deixar de ser caótico, bagunçado, desordenado e vão passar a ser movimentado, ou melhor, vai passar a ser ordenado, tá? Vai continuar em movimento, só que esse movimento vai ser ordenado, tranquilo? A partir de então, nós vamos ver também que estará estabelecida uma corrente elétrica, beleza, galera? Só que calma, uma coisa de cada vez. A gente está estudando eletrostática, então as cargas estão em movimento sim, só que movimento caótico, tranquilo? Então é isso que nós vamos estudar na eletrostática, beleza? Galera, geralmente, né, eu costumo introduzir esta aula fazendo uma ressalva, né? Porque os alunos consideram das três físicas, né, as físicas 1, 2 e 3, a terceira como sendo aquela que seja mais difícil, né? A mais difícil de entender. É a física que a galera tem a maior restrição, né?
não gosta muito, falar que é mais difícil, assim, tudo bem, respeito a opinião, só que eu tentei entender por que a galera acha mais difícil a física 3. Bom, primeiro, porque é uma física em que a gente tem que ter uma certa imaginação ou uma certa crença, né? Por exemplo, se eu disser para vocês que neste pilô aqui nós temos átomos, certo? Vocês vão ter que acreditar em mim. E eu vou ter que acreditar em quem escreveu. Ou vocês também, quando estiverem lendo um livro, vão ter que acreditar que ali existe. Galera, se vocês acreditarem, ó, não estou vendo. E detalhe, é capaz de nós vermos sim, tá? Com instrumentos bem sofisticados. Só que, a princípio, vocês não precisam ter que provar nada. Basta acreditar. Beleza? Porque na prova é isso que vocês vão precisar usar. Não é isso mesmo? Então, galera, por quê? Como eu estava falando, esta física é uma física que é mais da imaginação, mais da crença. Ah, então por este condutor aqui está passando uma corrente elétrica, beleza. Entendeu? Eu acho que esse é o maior problema, tá? Se existe algum detalhe especial, sei lá, mande para nós. Fale pra gente por que você tem dificuldade em física, por exemplo, em matemática, né? Ou por que vocês têm dificuldade especificamente na física 3, beleza? Pra a gente tentar entender e assim poder ajudar, tranquilo? Bom, tá. Definindo o que a gente vai estudar, fazendo mais essa introdução, a gente vai começar, né? Primeiro, né? Vou pedir licença aqui ao meu amigo Daniel Marques, professor fera, né? De História, para contar um pouquinho de história, só que a história da eletricidade como um todo, né? Por exemplo, lá no século, na verdade, no século 6 isso, antes de Cristo, um cientista e matemático chamado Tales de Mileto descobriu o que? Ele percebeu que se atritar, né, uma seiva vegetal chamada de âmbar com um pedaço de lã, ele viu que após esse atrito, essa pedra, né, essa seiva vegetal, tinha propriedade de atrair penas de aves ou até mesmo, enfim, qualquer coisa que fosse leve, né, penas de aves, outros pelos também. Ele percebeu que isso acontecia após o atrito. E nós vamos ver aqui, né, que esse é um dos 3 processos de eletrizarmos qualquer corpo, tá? Então, mas vamos com calma. Ele percebeu isso. Como antigamente, né, não se tinha esse estudo que tem hoje, essas descobertas, a princípio era estranho, né? Tanto é que eles relacionavam muitos fenômenos que ocorriam na natureza à religião. Eles achavam que eram deuses, né, que provocavam aquilo e tal, mas nós sabemos hoje que esse é um processo, né, que na verdade os corpos possuem, né, partículas, né? Cada átomo possui 3 partículas elementares, né, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons, né? Fiz até um desenho aqui, ó, desenho meia boca, muito ruim na verdade, mas nós temos um material aqui, vamos mandar para vocês, onde o desenho está melhor e tem também outras teorias, outras definições, beleza? Então, hoje nós sabemos que é por causa disso. Os prótons, por exemplo, têm carga elétrica, né? E essa carga elétrica do próton é positiva. Os elétrons também possuem carga elétrica de valor negativo. E os nêutrons não possuem essa propriedade física chamada carga elétrica, beleza? Eles não possuem. Só que nós vamos ver daqui a pouco também porque, tá? A carga do elétron é negativa e do próton é positiva, beleza? Tranquilo. Então, galera, desenhei aqui um átomo, né, qualquer, onde esta região aqui, na região central, é o núcleo desse átomo, beleza? É o núcleo. E no núcleo encontram-se os prótons e os nêutrons. Enquanto nessa região externa aqui, chamada de eletrosfera, encontram-se os elétrons, beleza? Então, nós vamos ver que essa disposição aqui é muito importante lá na frente, tá? Porque, já vou até adiantar, os elétrons conseguem pular de um corpo para o outro, beleza? Eles conseguem passar de um corpo onde exista excesso de elétrons para um corpo que tenha falta, entendeu?
Só os elétrons têm essas propriedades, têm essa característica. Por quê? Porque eles estão nessa região externa aqui, ó. Eles não estão no núcleo, né? Numa região ali central do átomo, presos a esse átomo, tá? Que é o caso dos prótons e dos nêutrons, beleza? Então esse aqui é um átomo, né? Fiz um desenho aqui de um átomo e todo átomo possui uma região denominada núcleo e nesse núcleo encontram-se prótons e nêutrons. Na região, né, externa desse átomo, chamada eletrosfera, estamos só revisando, encontram-se os elétrons, beleza? Tranquilo, galera? Deixa eu apagar a luz aqui. Vocês podem ver, né? Eu não falei, mas isso é visível. Nós estamos aqui diante de um ambiente que está adaptado, né? Não é um estúdio enfim, não é um estúdio que tem uma iluminação boa, né? Um áudio, enfim. Estou gravando de casa, num ambiente aqui que tem, né? Que eu encontrei como razoável para poder eu gravar. Mas assim, o importante é o conteúdo chegar até vocês, não é mesmo? Então vamos lá. O próximo tópico que nós vamos falar agora é a respeito da carga elétrica, beleza? Anotem então, ó, carga elétrica. Ai, nossa, filha da mãe. O que acontece, galera? Nós estamos falando aqui, né, de carga elétrica do próton positiva, carga elétrica do elétron negativa, carga do nêutron, na verdade não possui, né, carga elétrica. Então, o que seria isso, carga elétrica? Bom, carga elétrica é uma propriedade, vamos dizer assim, que alguns portadores possuem, tá? Por exemplo, eu falo portadores porque não existem somente os prótons e os nêutrons como portadores de cargas elétricas. Eles são os mais famosos, mas não são os únicos. Então, ao invés de eu falar os prótons e os nêutrons, e os elétrons, perdão, eu falo portadores de cargas elétricas porque estamos englobando aí tudão, tranquilo? Então, galera, essa tal carga elétrica que os elétrons e os prótons têm, por exemplo, ela é quantizada. O que significa? Ela é um múltiplo inteiro de um outro valor, tá? Por exemplo, para a gente calcular a carga elétrica de um corpo, a gente utiliza a seguinte fórmula. Ó, carga elétrica de um corpo vai ser, na verdade, um módulo, né? Porque ela pode ser positiva ou negativa. Vai ser o quê? Mais ou menos... Não, módulo não. Última forma... Deixa eu ver aqui. Então, galera, a carga elétrica, como eu estava dizendo, ela é quantizada. Então, ó, por exemplo, como a gente calcula a carga elétrica de um corpo? Através do... Né, é mais ou menos, porque ela pode ser positiva ou negativa, um número N multiplicado por E. Galera, esse valor aqui é chamado de carga elementar, beleza? Carga elementar. E o seu valor, galerinha, é quanto? Né? Vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, beleza? Por que o nome é carga elementar? Porque é o menor valor de carga elétrica que nós encontramos na natureza, beleza? Então, o nome é carga elementar e seu valor é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, beleza? E o N? N é um número inteiro qualquer, beleza? Por isso que a gente diz que a carga elétrica é quantizada. Ela nunca vai dar um número, por exemplo, quebrado. Tá? Ela vai ser um múltiplo inteiro da carga elementar, tranquilo? É assim que a gente calcula a carga elétrica de um corpo qualquer, belezinha?
Então, galera, nas resoluções dos exercícios, nós vamos abrir mais, tá? Esta fórmula aqui, nós vamos ver onde que se encaixa, né, essa questão de esse valor ser sempre um múltiplo inteiro da carga alimentar. Nos exercícios, nós vamos trabalhar melhor com isso. A princípio, eu preciso que vocês entendam, né, e saibam que a fórmula é esta daqui. É um Q, né, é a carga do corpo, pode ser um valor positivo ou negativo, beleza? N é um número inteiro, é a carga alimentar, cujo valor é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, galera, a carga, né, ou melhor, inicialmente, os corpos, né, na natureza se encontram neutros, na condição neutros ou eletricamente neutros. O que significa? Que o número de prótons que se encontra neste corpo é igual ao número de elétrons, beleza? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Então a gente já pode partir para a próxima definição. O que seria então um corpo eletricamente neutro? É quando o número de prótons... Galera, vamos chamar número de prótons de NP. Pode ser? NP vai ser o número de prótons. Número de prótons. Igual ao número de elétrons, vamos chamar de NE. Beleza? O que é que a gente vai ter? Vai ter um corpo eletricamente neutro. Beleza? O número de prótons igual ao número de elétrons. Vamos ver aqui uma situação, por exemplo. Aqui eu tenho um átomo qualquer, beleza? E dentro deste átomo eu tenho, né, 1, 2, 3, 4, 5 prótons. E tenho 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Portanto, número de prótons igual ao número de elétrons, eu tenho um corpo eletricamente neutro. Ele está neutro. Beleza? Vamos ver agora uma situação em que o corpo está eletrizado. Beleza? O corpo está eletrizado. Galerinha, quando o número de prótons, NP, for diferente, tá? Esse símbolo aqui, ó, significa diferente do número de elétrons, nós vamos ter um corpo eletrizado. Corpo eletrizado, beleza? Número de prótons diferente do número de elétrons, corpo eletrizado. E aí, nós podemos ter duas situações, né? Bom, para o número de prótons ser diferente do número de elétrons, ou esse corpo vai ter mais prótons, por exemplo, tendo 4 e tendo 1, 2, 3 elétrons, ou ele vai ter 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, beleza? Então, temos um corpo aqui, ó, que tem mais prótons do que elétrons, então nós temos um corpo positivamente eletrizado, tá? Positivamente eletrizado. E agora o número de elétrons é maior do que o número de prótons. Então temos um corpo negativamente eletrizado, beleza? Com isso nós vimos aqui, né, qual é a condição para um corpo estar eletrizado, né, número de prótons diferente do número de elétrons, e sendo diferentes, ou ele vai possuir um número de prótons maior ou um número de elétrons maior, beleza? E nós vimos na situação anterior que um corpo vai estar eletricamente neutro quando o número de prótons for igual ao número de elétrons. Beleza, galera? Então, galera, agora a gente vai seguir para os slides, beleza? Vamos aqui para os slides, onde nós vamos continuar, tá, com os conceitos, tranquilo? Só que, além de
definirmos, além de exemplificarmos, nós vamos ver esses exemplos de uma maneira mais clara, tranquilo? Um desenho mais claro, enfim. Então, basicamente, as aulas vão se concentrar aqui, tá legal? Eu vou sempre preparar as aulas nos slides, tá? E vocês vão acompanhando, tranquilo? Só que, como eu falei, nós vamos resolver, né, os exercícios lá na lousa, um por um da matéria. Aí vai ser mais útil o quadro nessa situação. Eu comecei definindo algumas coisas lá no quadro, porque eu julguei serem importantes, só que o nosso foco vai ser aqui nos slides, vou explicar, e quando a gente for para a lousa vai ser para resolver as questões, tranquilo? Sempre revisando a teoria. Beleza, galera, então essa parte aqui nós já vimos, tá? Estrutura da matéria. Lembrando, este material aqui eu vou enviar para vocês, tá? Vocês vão ter acesso a essa teoria aqui, os exemplos, aos exercícios. Então, vamos para a parte onde nós paramos. Beleza? Calma aí. Agora, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar aqui, ó, este tópicozinho, tranquilo, ó, chamado de princípio, cadê? Princípio da atração e da repulsão. Galera, a eletrostática se baseia em dois princípios, tá legal? Em dois princípios, que são princípio da atração e da repulsão e o princípio da conservação das cargas elétricas. Estamos, inclusive, vendo os dois na tela, né? Princípio da atração e da repulsão e o princípio da conservação das cargas elétricas. Beleza, galera? O que diz o princípio da atração e da repulsão? Vamos ver juntos? Corpos eletrizados com cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, enquanto que corpos eletrizados com cargas de sinais opostos se atraem, né? Quem nunca ouviu a expressão os opostos se atraem? Então, usem aqui, ó, na física. Realmente, se nós temos corpos carregados com cargas de mesmos sinais, isto é, ambos carregados positivamente, eles vão querer se afastar um do outro, isto é, eles vão se repelir. Quando, galera, essas cargas tiverem sinais diferentes, vai ocorrer a chamada atração. Um vai querer o outro. Se um estiver carregado positivamente e o outro negativamente, eles vão se atrair. Um vai querer ficar próximo ao outro, tranquilo? Já adianto também que se nós tivermos um corpo eletrizado, seja essa carga positiva ou negativa, com um corpo neutro, também ocorre a atração. Ouviram bem? Um corpo eletrizado com um corpo neutro, ocorre a atração entre eles. Nos exercícios nós vamos ver e eu reforço essa parte aí da teoria. Tranquilo? E o outro princípio, né, que é chamado de princípio da conservação das cargas elétricas. Ele diz o seguinte, galera. Como a carga elétrica é uma propriedade das partículas elementares, que são prótons e nêutrons, a carga não pode ser retirada ou fornecida a elas. Por isso, vamos subir aqui. Olha lá, canto superior direito. Por isso, um sistema que não troca partículas elementares não apresenta alteração em sua carga elétrica. Diz-se que um sistema nessas condições está eletricamente isolado. O princípio da conservação das cargas elétricas enuncia que a soma algébrica das cargas de um sistema eletricamente isolado é constante. Beleza? Galera, eu separei aqui, ó, uma animação para vocês constatarem. Cadê? Aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, duas situações para vocês entenderem o que seria um sistema eletricamente isolado.
né? Representei aqui duas situações, galera. Bom, a situação 1 diz o quê? Né, nós temos o que? 3 partículas, né, 3 corpos, na verdade, eletrizados, tranquilo? Um corpo A com uma carga de 3 coulombs, tranquilo? Coulombs, estranho para vocês? Bom, o coulomb, galera, é a unidade de carga elétrica no sistema internacional de unidades, beleza? O coulomb. Então, ó, nós temos aqui, ó, o corpo A com 3 coulombs de carga, o corpo B com menos 5 coulombs e o corpo C com 6 coulombs. Vamos ver quanto dá essa soma algébrica? 3 mais 6, 9, menos 5, 4. Então, a soma algébrica das 3 cargas desses corpos tem 4 coulombs, beleza? Situação 2, né? Houve uma troca de cargas entre esses corpos, com isso o corpo A passou a ter 2 coulombs, situação 2 agora. O corpo B, 1 coulomb, e o corpo C vai ter quanto? Galera, vamos lá. Na situação 1, a soma algébrica não deu 4, ó, 3 mais 6, 9, menos 5, 4. Na situação B, a soma algébrica tem que dar 4 coulombs também. Então, se o corpo A ficou agora com 2, o B com 1, o C vai ter que ter quanto? Vai ter que ter 1, né? Então, o C vai ter que ter uma carga de 1 coulomb, beleza? Deixa eu ver se eu consigo representar aqui. Não, vai abrir uma nova, né? Não tem problema não. Então, ó, o corpo C vai estar com uma carga de 1 coulomb, porque 2 mais 1 vai dar 4, tá? Por quê? Porque esse sistema está eletricamente isolado do meio externo. Tranquilo, galera? Então, ó, pra gente dar uma reforçada aí, quer ver? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, parará. Isso, ó, falando a respeito dos princípios da eletrostática. Um deles é o seguinte, nós já lemos lá naquele material, mas vamos dar uma reforçada aqui, ó. Princípios da eletrostática. A eletrostática baseia-se em 2 princípios fundamentais: o princípio da atração e da repulsão e o princípio da conservação das cargas elétricas. O que diz o princípio da atração e da repulsão? Experimentalmente, ao serem aproximadas 2 partículas eletrizadas com cargas elétricas de mesmo sinal, verifica-se que ocorre uma repulsão entre elas. Se essas partículas tiverem cargas elétricas de sinais opostos, ocorrerá uma atração entre elas, beleza? Partindo desse fato, pode-se concluir, ou melhor, pode-se enunciar o princípio da atração e da repulsão da seguinte forma: partículas eletrizadas com cargas de sinais iguais se repelem, enquanto as eletrizadas com cargas de sinais opostos se atraem, beleza? Esse aí é o primeiro princípio da eletrostática. O outro que nós vimos foi qual? O princípio da conservação das cargas elétricas, não é? Inicialmente, devemos observar que a propriedade carga elétrica existente nas partículas elementares é inerente a estas, galera, né? Até cita aí, ó, a massa como um exemplo, não podendo ser retirada delas ou nelas colocada. O que significa, galera? Não é possível a gente fornecer massa a um corpo ou retirar desse corpo uma massa também, né? Assim como carga elétrica, ou melhor, não que não possa fornecer, perdão, é que a gente, essas propriedades, como a massa e a carga elétrica, já vem, vamos dizer assim, desde o nascimento com os corpos, tá? Então, por exemplo, lá na dinâmica, quando a gente diz, galera, vamos, quando estamos trabalhando com polias, né, blocos e polias, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui, eu separei, aqui, ó. Por exemplo, temos um bloco aí, né, onde aqui temos 2 blocos, o bloco A e o bloco B, temos aqui uma polia e, né, segurando um bloco ao outro, conectando um bloco ao outro, nós temos aqui um fio ou uma corda, né? Não faz diferença nesse momento. Para que os cálculos não tenham uma interferência, né, a gente considera que essa corda ou esse fio, esse elástico, seja ideal, isto é, tenha massa desprezível,
beleza? Como se ele não tivesse massa alguma, para não interferir no cálculo. Galera, nós sabemos que na prática existe uma massa, né, nessa corda aí, nesse elástico. Por menor que ela seja, existe uma massa. Só que ela é tão pequena que a gente pode desprezá-la, entendeu? Então, é uma condição que a gente diz de corpo ideal. Corpo ideal é aquele corpo que não possui massa, por exemplo. Então, voltando lá, então são propriedades inerentes, tá? Já vem com ela. A gente às vezes despreza essa massa, às vezes despreza essa carga elétrica, dependendo, né, que seu valor seja muito pequeno, mas sempre vai ter alguma coisa lá. Continuando, não podendo ser retirada delas ou nelas colocada. Assim, não havendo alteração da quantidade e do tipo das partículas dotadas de carga elétrica, a carga total de um sistema permanece constante. Foi o que nós vimos, né, neste exemplo aqui, ó. A soma permanece constante, galera. Beleza? Cadê? Vamos lá. Ué. A soma permanece constante, não é mesmo? Pode haver uma troca de cargas entre elas, mas ao final essa quantidade é a mesma, se ela estiver eletricamente isolada do meio externo. Tranquilo, galera? Beleza, então nós vimos aqui os dois princípios, tá? Ó, muito importantes da eletrostática, que é o princípio da atração e repulsão e o princípio da conservação das cargas elétricas. Voltando agora para o nosso slide. Vamos lá, cadê? Beleza, princípio da atração e da repulsão. Nós vamos ver agora, galerinha, o que são condutores, beleza? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na câmera. Condutores e isolantes, tranquilo? Bom, vamos ver aí, ó. Um meio é chamado de condutor elétrico quando permite a movimentação de cargas em seu interior. Quando essa movimentação de cargas não é possível, o meio é chamado de isolante elétrico ou dielétrico. Os condutores mais comuns são os metais, enquanto ar, vidro, água pura, borracha e porcelana são exemplos de isolantes. Beleza, galera? Vamos lá. Condutores, viu? São corpos, tranquilo, que permitem uma movimentação com uma maior facilidade das cargas. Então, se um corpo estiver eletrizado, né, estiver com cargas elétricas em seu interior, sendo esse corpo um condutor, ele consegue, essas cargas conseguem se movimentar sem muita resistência nesse corpo, tá? Lembrando que não existe um corpo que seja perfeitamente condutor, tampouco que seja perfeitamente um isolante, beleza? Mas existem sim bons condutores e bons isolantes elétricos. Então, ó, um condutor elétrico vai ser um corpo, vai ser um material que permite a movimentação, né, das cargas elétricas, como nós falamos. Então, na verdade, ele deixa com que as cargas elétricas se movimentem livremente sobre si, né, e inclusive em seu interior. Enquanto que os isolantes tem como definição o contrário, né? Os isolantes não permitem, não dão essa facilidade para os portadores de carga elétrica se movimentarem, beleza, galera? Então, ó, nós vimos aí, ó, exemplos de condutores, né, e isolantes. Nós vimos que os metais, né, são bons condutores. Temos também o cobre, né, é um bom condutor. Aqui nós temos o ar, o vidro, a água pura, a porcelana, a borracha também, né, como exemplos de isolantes, tranquilo? Pode vir uma questão conceitual aí, material tal é um condutor ou é um isolante? Ou simplesmente pedindo a definição. Um isolante elétrico é o que? É um material que não permite uma movimentação tão fácil sobre si,
dos portadores das cargas elétricas, enquanto que os condutores permitem essa movimentação, que essa movimentação seja mais suave, mais tranquila. Tranquilo? Tem aí também, ó. Cabe ressaltar que tanto um condutor como um isolante podem ser eletrizados. Nós vamos entrar aí, ó, no próximo tópico. Vocês já conseguem enxergar pela tela, que vai falar a respeito dos processos de eletrização, tá? Então, cabe ressaltar que tanto um condutor como um isolante podem ser eletrizados. A diferença de comportamento está na distribuição das cargas. Nos isolantes, a carga elétrica em excesso permanece no local em que ocorreu a eletrização, enquanto nos condutores, a carga em excesso se distribui, visando a uma nova situação de equilíbrio, tá? Então a gente consegue eletrizar tanto um condutor quanto um isolante, tranquilo? Vamos entrar aí nos processos de eletrização que existem, galera. Os processos de eletrização. Como que a gente consegue eletrizar um corpo? Eu já tinha dito no início que é possível, né? Um corpo, ele pode estar inicialmente neutro. Quando que isso acontece? Mostrei lá no quadro. Quando o número de prótons desse corpo é igual ao número de elétrons, certo? Então, a gente consegue transformar esse corpo inicialmente neutro num corpo eletrizado, tá? Existem, galera, 3 processos para a gente fazer isso. O primeiro deles é a eletrização por atrito. É o processo mais antigo que existe. Quando o Tales, né, lá no nosso início, lá, o Tales de Mileto fez a experiência. Ele atritou o âmbar, tá? Uma pedra vegetal, um vegetal, né, petrificado, com uma... Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, com um pedaço de lã. Aqui, ó. Esse aqui, galera, é o tal do âmbar, tá? Aqui, ó. O âmbar é uma espécie de seiva vegetal petrificada, material fóssil, cujo nome em grego é elétron, tá? O nome do âmbar em grego que significa elétron. Por isso que daí vem o nome elétron e eletricidade. Esse aí é o tal do âmbar, tá? Foi essa seiva vegetal petrificada que o Tales de Mileto, o matemático e filósofo Tales de Mileto, pegou e atritou com um pedaço de pano, né, um pedaço de lã, enfim, e percebeu que após o atrito, os corpos passaram a ter propriedades elétricas. Beleza, galera? Vocês mesmos podem fazer uma experiência em casa. Vocês podem pentear, né, pegar um pente e pentearem os cabelos de vocês, beleza? É assim, uma prática comum, né? Ao final, o que vocês podem fazer? Peguem pequenos pedaços de papéis, né? Papéis bem leves, e comecem a aproximar o pente desses papéis. Vocês vão ver que o pente e os papéis vão começar a se atrair, tá? Por quê? Porque eles vão estar eletrizados. Na verdade, um vai estar neutro, né? Que é o papel. Você não fez nada com o papel. O pente você atritou na sua cabeça. Então, nós já estamos vendo aí que a eletrização por atrito é um dos processos de eletrizarmos um corpo. Então, façam essa experiência depois. Penteiem o cabelo de vocês, tá? Ao pentear, vocês vão estar atritando, né, o pente à cabeça de vocês. Vocês vão ver que o pente vai ficar eletrizado. Calma, ele não vai dar choque em vocês, não. Aproximem dos papéis de pequeno, tem que ser leve, né? Porque senão não vai conseguir atrair. Vocês vão ver que, na verdade, vai atrair, mas não vai ter força o suficiente. Vocês vão ver que os papéis vão ser atraídos por esse pente. Tentem só depois. Beleza. Então, vamos ver lá o primeiro processo de eletrização, que é a eletrização por atrito. Galera, quando dois corpos, estamos lendo, de materiais diferentes são atritados, um deles cede elétrons, tá vendo? Olha aí, é muito importante, ó. Ele cede elétrons de sua superfície para o outro. Galera, está escrito aí que ele cede elétrons, nêutrons ou prótons? Não. Somente elétrons. Somente elétrons. Por quê? Porque eles se encontram na região mais externa, na eletrosfera. Então eles têm essa facilidade de pular de um corpo para o outro. Então
de um corpo para o outro, somente elétrons conseguem ser transferidos, beleza? Tranquilo. Ou melhor, logo, aquele que recebeu os elétrons ficou com excesso de carga negativa, sendo chamado de eletrizado negativamente. Mostrei isso no quadro também. O corpo que perdeu os elétrons ficou com falta de carga negativa, sendo chamado de eletrizado positivamente. Pelo princípio da conservação das cargas elétricas, o corpo eletrizado positivamente fica com carga elétrica Q, enquanto o corpo eletrizado negativamente fica eletrizado com carga menos Q. Temos aí a ilustração, onde o vidro é atritado com um pedaço de lã. Estão vendo? Olha lá. Antes e depois. Depois do atrito, o vidro ficou eletrizado positivamente e a lã eletrizada negativamente. Galerinha, como que a gente sabe quem é que vai ficar eletrizado positivamente e quem vai ficar eletrizado negativamente? Existe uma tabela chamada triboelétrica. Olha aí, ó, olha o textozinho aí. Existe uma tabela chamada de triboelétrica, onde os corpos são ordenados de forma que o atrito entre dois deles deixa o corpo que aparece antes na tabela eletrizado positivamente e o que aparece depois eletrizado negativamente. Lembrando que nesse caso nós temos uma tabela vertical. Então quem está mais acima, né, na tabela após o atrito vai estar eletrizado positivamente. Quem está mais abaixo, negativamente. Só que essa tabela poderia estar na horizontal também, né? Então, quem estivesse mais à esquerda estaria eletrizado positivamente ao final do processo. E quem estivesse mais à direita, eletrizado positivamente. Desculpa. Então, continuando, ó, se nós pegarmos, por exemplo, ó, a pele de gato e atritarmos com a ebonite, quem é que vai ficar eletrizado positivamente? A pele de gato, porque na tabela ela está mais acima, perceberam? Enquanto que a ebonite vai ficar eletrizada negativamente ao final do processo. Tranquilo? Poxa, eu vou ter que gravar essa série, essa tabela aí? Acho que não, acredito que eles deem, tá? Na hora da prova lá. Mas assim, não custa nada, né? Tabela pequenininha. Na verdade, existem outros materiais, mas peguei apenas alguns para exemplificar, tranquilo? Aí temos um exemplo aí, ó. Como a seda na tabela aparece antes do cobre, ela ficará eletrizada positivamente após o atrito, enquanto o cobre ficará eletrizado negativamente. Beleza? Então, o processo de eletrização por atrito é como o próprio nome diz, é atritando um corpo ao outro, tá? Esfregando. O segundo processo, eu falei que são 3, né? O segundo processo é o processo da eletrização por contato, beleza? Galera, considere 2 corpos condutores, estando pelo menos um deles eletrizado, beleza? Agora, ó, tá vendo? No processo da eletrização por atrito, os 2 corpos poderiam estar neutros, tá? Que ao final do processo eles ficariam eletrizados e detalhe, com cargas de sinais diferentes, perceberam? Um vai ficar positivamente carregado, outro negativamente. Agora, no processo da eletrização por contato, antes de qualquer coisa, um dos corpos precisa estar eletrizado, beleza? Um já tem que estar carregado. Olha aí, se esses corpos forem colocados em contato, né, estamos falando da eletrização por contato, ocorre transferência de elétrons entre eles. De novo, ó, transferência de elétrons. Beleza? De forma a redistribuir a carga. Ao colocarmos em contato o corpo A, inicialmente neutro, e o corpo B, eletrizado negativamente, é um exemplo. O corpo B passa parte dos elétrons que ele tem em excesso para o corpo A, que também fica eletrizado negativamente no fim do processo. Beleza? Então vamos ver aí, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Antes do processo, olha lá, aproximei o corpo A, que estava neutro, de um corpo B, carregado negativamente. Depois do processo, ambos ficaram eletrizados, depois do contato,
com cargas de mesmos sinais. Porque se o B está carregado negativamente, é porque ele tem elétrons em excesso. Então ele vai passar um pouquinho desse elétron para o corpo A. Se o corpo A estava neutro, o que significa? O que nós vimos no início? O número de prótons do corpo A é igual ao número de elétrons. Se ele recebeu um pouco de elétrons, um pouco de elétron do corpo B, ele vai ficar com excesso de elétron, portanto, também negativamente eletrizado. Beleza? Vamos lá. Depois do atrito, tá aí, ó. Se o corpo B estiver eletrizado positivamente, é uma outra situação. Ao entrar em contato com A, ele vai atrair elétrons do corpo A, beleza? Como A vai ceder elétrons para B, ele também ficará eletrizado positivamente, galerinha. Então, na eletrização por contato, encostei, separei, ao final do processo, os corpos vão ficar eletrizados com cargas de mesmos sinais, tranquilo? Se o corpo inicialmente eletrizado está carregado positivamente, aquele que ele vai eletrizar também vai ficar carregado positivamente. Se o corpo que estava eletrizado estava com carga negativa, cargas negativas em excesso, ao final do processo, aquele corpo neutro que ele eletrizou também vai ficar carregado com carga negativa, vai ficar com excesso de elétrons. Beleza? Continuando. Vamos lá. A quantidade de carga elétrica que cada condutor apresenta no final do processo depende da forma, das dimensões e do meio que envolve esse condutor. Porém, existe um caso particular que é muito importante. Quando os condutores são pequenas esferas metálicas e de mesmo raio, nós vamos ter o quê? Nesse caso, as cargas finais vão ser iguais, tranquilo? Ó, se forem duas pequenas esferas em contato, cada uma delas vai ficar com a metade da carga total inicial, beleza? Porque lá em cima nós vimos que um corpo carregado consegue eletrizar um corpo neutro, certo? Por contato também. Mas como que essa distribuição é feita? Depende, galera, depende das dimensões desse corpo, tá? Vocês podem ver aí, ó, na ilustração, que o corpo A é maior que o corpo B lá em cima. Então, o corpo A vai ficar com mais cargas positivas do que o corpo B. Ou, na primeira situação, mais cargas negativas do que o corpo B. Só que quando os corpos tiverem as mesmas dimensões, por exemplo, nesta situação aqui, ó, ao final do processo, cada corpo vai ficar com a mesma quantidade de carga. Olha lá. Se o corpo A estava eletrizado com uma carga Q, beleza? Com uma carga Q. E o corpo B estava sem carga, Estava com a carga zero, estão vendo? Depois do contato, cada um vai ficar com a metade, ó, Q sobre 2, tá vendo? Por quê? Porque os corpos têm dimensões iguais, Mesmo raio, mesma forma, enfim, beleza? Então, ó, se o contato for simultâneo entre N esferas, ou seja, eu não só encostei em uma esfera, eu fiz contatos simultâneos, na sequência. Se eu fiz contato com N é uma quantidade qualquer inteira, N esferas idênticas, pode-se dizer que cada uma delas ficará, no fim do processo, com carga Q sobre N. Ih, faltou uma divisão aí. Q sobre N, onde Q é a carga inicial. Então, galera, se eu tenho uma carga, um corpo, com uma carga 10Q, tá? Uma carga elétrica 10Q. Se eu encosto esse corpo em outros 9 corpos, ao final do processo, como o total é 10, cada um vai ficar com 1, tá? Cada um vai ficar com 1 coulomb de carga. Por quê? Porque estou considerando corpos de mesmas dimensões, tranquilo? Essa distribuição só é uniforme se os corpos tiverem as mesmas dimensões, beleza? Tranquilo. Então vamos lá. Beleza? Já vimos até aqui 2 processos de eletrização. Vamos para o terceiro e último. Esse processo é o
é o processo da eletrização por indução. Beleza? Eletrização por indução. Vamos lá. Galera, vamos lá. Considere dois corpos. Corpo A, eletrizado positivamente, chamado de indutor. E o corpo neutro, né, o corpo B, chamado de induzido, beleza? Então, eu quero eletrizar agora um corpo que está neutro, beleza? Através do processo da indução. Nesse caso, o corpo que está eletrizado é chamado de indutor. Ele que vai fazer a indução. E o outro vai ser o induzido. Tranquilo, né? Vamos lá. Ao aproximar A de B, ocorre a indução eletrostática. O que é a indução eletrostática? Vai ser a divisão das cargas sobre o corpo, tá? A atrai cargas negativas de B, fazendo com que a região de B mais próxima de A fique com excesso de elétrons. Logo, a região de B mais afastada de A fica com falta de elétrons. Entenderam? Mais ou menos? Vamos lá. Galera, eu tenho um corpo A que está eletrizado negativamente. Olha o corpo A lá, cheio de cargas negativas em volta, em excesso. Ele é o indutor. O outro é o corpo B, ele está com o mesmo número de prótons, estão vendo lá, 5 cargas positivas e 5 negativas. Então ele está com carga, ele está neutro, tá? Cargas positivas, mesma quantidade de cargas negativas. Ele está neutro. Quando, galera, a gente aproxima o corpo A do corpo B, nós não sabíamos, né? Não vimos hoje que corpos eletrizados com cargas de sinais, cargas opostas, se atraem. Então, as cargas positivas do corpo B querem as cargas negativas do A. Tentando se aproximar. Enquanto que as negativas do B querem se afastar. Por isso que houve essa divisão aí das cargas no corpo B. Houve essa indução, né? A gente chama de indução eletrostática. Essa divisão, beleza? Aí lá embaixo, ó, como as cargas em B ficaram separadas, a indução eletrostática termina. Então, a separação das cargas terminou. Entendam, novamente, indução como separação das cargas elétricas, beleza? Se A for afastado de B, as cargas em B retornam sua forma original, sem que haja separação. Então, galera, eu tenho que aproximar o indutor, né, o corpo inicialmente carregado, de um corpo neutro. Eu tenho que aproximar, entendeu? Quando eu aproximar, vai ocorrer a indução eletrostática, isto é, a divisão. Eu não posso afastar ainda o indutor, porque senão o corpo B vai voltar à condição inicial, né? As cargas vão se misturar novamente, sem que haja essa separação. Então, aproximei o indutor do induzido. Não terminou, tá? Ainda o processo da eletrização. Depois que nós aproximamos, galera, vamos lá, ó. Para eletrizar o corpo induzido, pode-se fazer uma ligação à terra, né? Ao que a gente chama de aterramento. A gente conecta um cabo, inclusive a nossa mão pode funcionar. E esse cabo vai ser o que? Um fio terra, beleza? Quando os caminhões, né, aqueles caminhões que carregam combustíveis, vão ser carregados ou descarregados, eles são aterrados. Coloca-se um cabo, né, no caminhão e aterra esse cabo, literalmente na terra, né, no chão, de forma que venha manter aquele processo, nesse caso a transferência, né, de combustível, seja o caminhão fornecendo a um posto de gasolina ou recebendo desse posto, torna essa manobra segura, entendeu? De maneira que não venha haver assim, uma distribuição, ou melhor, seja imposta uma corrente elétrica, tá? E venha dar choques, venha inclusive queimar, né? Nós sabemos que o choque, ele, dependendo da intensidade, da voltagem, pode inclusive queimar, carbonizar uma pessoa. Então, galera, isso que seria fazer uma ligação à terra, é fazer um aterramento, é conectar um fio terra, tá? É isso que a gente vai fazer. Então, conectando ali, ó, mantendo A e B próximos, liga-se B à terra por um fio, beleza? Assim, elétrons sobem para o corpo B, atraídos pela carga positiva concentrada de um lado dele. Em seguida,
desconecta-se o fio terra e afastam-se os corpos A e B. Os elétrons que subiram da Terra se redistribuem pelo corpo B. Então, galera, ó, vamos lá. Aproximei, ó, estamos eletrizando um corpo, tá? Nesse caso é o corpo B, através do processo da eletrização por indução, beleza? É um processo, não é mais difícil, ele é mais detalhado. A gente vai aproximar um corpo eletrizado de um corpo não eletrizado. Um corpo eletrizado é chamado de indutor. O neutro é o induzido. Aproximei. Houve a indução eletrostática, né? Houve a separação das cargas. Depois disso, eu conecto um fio terra ao corpo B. Com isso, nesse caso, na situação A, os elétrons da Terra vão subir para o corpo B, beleza? Lembrando que os elétrons podem sair da Terra para o corpo ou saírem do corpo para a Terra, dependendo do que aconteça, tá? De qual seja o objetivo. Nesse caso, do corpo neutro, né, está sendo eletrizado por indução através de um corpo eletrizado positivamente, os elétrons vão subir, tá, da Terra para o corpo inicialmente neutro, fazendo com que aquela região, nesse caso mais à direita, tá vendo? Olha lá, situação B do corpo B, fique neutra, porque ele estava com excesso de cargas positivas, estão vendo? Ó, parte direita do corpo B, estava com excesso de cargas positivas. Olha lá os sinais de mais, beleza? Depois que subiu, os elétrons subiram, aí houve aquele equilíbrio das cargas, estão vendo? Havendo equilíbrio, o lado direito do corpo B ficou neutro, beleza? Aí o que acontece agora? A gente vai cortar o fio terra, lembrando que não afastamos ainda o indutor. Cortamos o fio terra, desligamos a conexão, beleza? Depois daí, o que a gente vai fazer? A gente afasta, beleza? Afasta o indutor do induzido. Com isso, o corpo B vai ficar eletrizado com carga negativa, beleza? Então, ó, mais uma maneira aí, mais uma conclusão que a gente tira. No processo de eletrização por indução, ao final do processo, os corpos ficam eletrizados com cargas de sinais diferentes, tá vendo? Então, tanto no processo da eletrização por atrito, né, que é esfregar um corpo no outro, tanto no processo da eletrização por indução, ao final desses processos, os corpos ficam eletrizados com cargas de sinais opostos, beleza? O processo através do qual os corpos, ao final, ficam eletrizados com cargas de mesmos sinais, é qual processo? Isso aí, muito bem. Processo da eletrização por contato. Beleza, galera? Se acharam meio complicado, mais trabalhoso, complicado não é, acreditem em mim. Voltem um pouquinho o vídeo, né? Pausem, voltem e revejam a explicação, tranquilo? É tranquilo, só seguir o passo a passo, entendeu? Eu não lembro, assim, de algum concurso cobrar, mas se cobrar, a teoria vai perguntar como que, por exemplo, ao final do processo, os corpos ficam eletrizados com cargas de mesmos sinais ou sinais diferentes. Processo da eletrização por indução, ao final, cargas eletrizadas com sinais diferentes, certo? E também ocorrendo com atrito. Ou eles podem pedir a sequência, né? Vocês não vão escrever, porque geralmente as provas que vocês fazem é o que? Múltipla escolha, né? Então eles podem detalhar a sequência do processo, perguntando como que se eletriza, por exemplo, por indução. Aí vocês podem marcar a opção que descreva exatamente o que a gente acabou de ver. Beleza, galera? Beleza? Vamos lá. Ó, antes da gente partir para o próximo tópico, que na verdade estamos já fechando esse assunto, show de bola, que nós vamos ver o que? O eletroscópio de folhas. Deixa eu só mostrar um negócio aqui a vocês. Deixa eu ver, cadê? Aqui, ó. Galera, por que a gente diz que os elétrons têm cargas negativas, enquanto que os prótons têm cargas positivas e os nêutrons não têm carga?
Galera, é só uma atribuição, tá? Foi algo que foi atribuído. Não é que se a gente puxar lá no microscópio, né, nós vamos ver sinais negativos em volta do elétron ou dentro do elétron e sinais positivos nos prótons, tá? Na verdade, foi uma convenção, né? Convencionou-se que os elétrons teriam carga negativa, enquanto que os prótons carga positiva e os nêutrons não têm carga elétrica. Por quê? Porque fazendo um experimento, né? Por exemplo, essa situação aí, ó, fazendo com que esses portadores de cargas elétricas, né, o elétron, o próton e também o nêutron, que não tem carga elétrica, passem no meio de um ímã, tá? Em formato de U, como vocês estão vendo aí na imagem. Quando eles fizeram esse experimento, o que aconteceu? Os elétrons desciam, estão vendo lá? Passando lá entre os polos desse ímã, os elétrons descem, os prótons sobem e os nêutrons não sofrem desvio. Com isso, eles perceberam que os elétrons e os prótons têm uma propriedade física que os nêutrons não têm. E essa propriedade física nós sabemos hoje que são as cargas elétricas. Os elétrons têm carga elétrica e os prótons também têm carga elétrica. O nêutron não tem. Então, para diferenciar o próton do elétron, convencionou-se, né? Foi atribuído que, vamos lá, elétron tem carga negativa, próton tem carga positiva, só para diferenciá-los, beleza? Então, tranquilo. Feita essa observação, a gente vai para o último, na verdade é o penúltimo, né? O penúltimo tópico a respeito da eletrostática. Vamos lá. Nós vamos ver aí, galera, um instrumento chamado eletroscópio, beleza? Estamos diante, né, nesse exemplo aí, de um eletroscópio de folhas. O que seria o eletroscópio? Vamos lá. Primeiro, o eletroscópio de folhas é constituído basicamente de duas lâminas metálicas, bem leves. Por exemplo, duas folhas de papel alumínio, formando uma dobradiça, ligada por uma haste condutora a um outro corpo, né, que vai ser a cabeça do eletroscópio. Beleza? Também condutor. Deixa eu ver se eu coloquei o eletroscópio aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos terminar de ler aqui, ó. Quanto mais dúctil for o material usado na confecção das folhas, mais finas e leves elas serão, propiciando um aparelho cada vez mais sensível. Por essa razão, na construção de eletroscópios mais sofisticados, usam-se folhas de ouro. Devido à sensibilidade das folhas, é aconselhável encerrá-las em uma garrafa, para que não sofram a ação de correntes de ar. Beleza, né? Eu não coloquei a figura aí. Fico devendo para vocês. Quando a gente começar a resolver os exercícios, prometo que eu vou mostrar para vocês o que seria um eletroscópio, beleza? Um eletroscópio, eu já posso adiantar, né? Dei um exemplo aí, como que ele é montado, enfim. Não foi muito útil nesse momento não. Mas assim, um eletroscópio, ele nada mais é do que um detector de carga elétrica. É através dos eletroscópios que eu consigo saber se um corpo está eletrizado ou não. Por exemplo, a gente pode comparar com um termômetro, né? Qual é a função do termômetro? É aferir, né, a temperatura de um corpo. Se ela estiver acima da temperatura considerada padrão, 36,5, pode ser? Temperatura normal de um corpo, 36,5 graus, né? Se essa temperatura estiver além disso, nós sabemos que a pessoa está febril, por exemplo. Entendeu? O que mais? Um dinamômetro, ele mede a intensidade de forças. Nós temos um amperímetro, que mede voltagem. Beleza? Então, nós temos aí diversos aparelhos, né, para detectar sempre alguma coisa. Nesse caso do eletroscópio, ele mede, né, ele verifica se um corpo está ou não eletrizado. Beleza? Galerinha, com isso a gente fecha, né? Na verdade, quase fecha essa parte da eletrostática. Por que não vamos fechar? Porque a gente vai ver como que a gente
aplica, tá? A força, ou melhor, desculpa, volta. Nós vamos ver através de que, né? Melhorou. Através de que dois corpos se atraem ou se repelem. O que acontece entre esses corpos? Né? Qual é o agente que conduz essa manobra aí de atrair ou repelir os corpos? Né? Igual nós vimos lá, corpos de sinais carregados com cargas de sinais contrários vão se atrair, sinais iguais vão se repelir. Qual é o agente físico que proporciona essa aproximação ou esse afastamento? É a força, tá? É a força elétrica, que é uma força de ação à distância, beleza? Aí, ó, vocês já podem ver aí pela imagem que nós vamos entrar nos exercícios, beleza? Temos os exercícios conceituais, inicialmente. Depois nós vamos ver os exercícios que envolvem cálculos, né? O que acontece? Mas para isso eu preciso falar para vocês a respeito da força elétrica, beleza? E mostrar para vocês a fórmula que a gente utiliza para calcular a intensidade dessa força elétrica e com isso resolvermos os exercícios. Mas eu vou colocar nas questões, beleza? Quando a gente começar a resolver questões envolvendo força elétrica, eu taco para vocês a fórmula, né? Quem já teve aula comigo ou tem, né, presencial, sabe como que eu gosto de trabalhar. Eu coloco sempre a fórmula e aplico em cada questão, para a gente não precisar ficar gravando uma fórmula, né? Porque de tanto fazer, naturalmente a gente vai gravar, beleza? Então, nos exercícios, né, reiterando, eu vou mostrar a fórmula. Já falei que o agente físico é a força, né, que vai fazer com que os corpos se atraiam ou venham se repelir. É a força, e vamos ver como ela é calculada, tranquilo, qual é a fórmula, e vamos trabalhar cada termo da fórmula, beleza? Cada ente da fórmula e resolver as questões, beleza? Com isso, nós encerramos por aqui esta aula a respeito da eletrostática. Muito obrigado por ter acompanhado até o final. Espero que vocês tenham entendido, tá? Se não entenderam, procurem voltar, voltem o vídeo, pausem. Eu vou mandar esse material, como eu falei, vou mandar para vocês esse material. E qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato que a gente tira aí, beleza? Grande abraço e até a próxima.